Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou o Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 22. Na antepenúltima aula, né? Daqui para frente teremos mais duas aulas. E eu separei para vocês, nessa antepenúltima, uma revisão. Daqui para frente, revisões, embora a gente verá ainda algumas peças que nunca caíram, mas isso até para tranquilizá-los, como seria, o que poderia acontecer, mas nós preparamos aqui, nesta aula de hoje, na próxima aula, uma revisão bastante interessante, e na última aula, uma super revisão, em que a gente vai realmente rever tudo. Na aula de hoje, o que eu separei para vocês? Eu separei o seguinte, nós temos a peça dividida em 5 partes, né? Que é o endereçamento, o preâmbulo, os fatos, o direito e o pedido. Muito bem. Sobre o endereçamento, nós vimos recentemente aí com vocês a aula de competência, a gente viu algumas regras, isso está muito recente. Mas eu vou revisar com vocês os preâmbulos, vamos ver todos os preâmbulos, para a gente ter uma ideia, né, e aparar algumas arestas. E a narração dos fatos, vou dar alguns indicativos importantes. Na aula que vem, falaremos do direito e do pedido, muito importante, o pedido com muitos detalhes, né. Além disso, nós temos 4 momentos processuais, não temos? Então, na aula de hoje, nós vamos revisar todas as peças do momento 1 e do momento 2, e na aula que vem, as peças do momento 3 e do momento 4. E com isso, nós vamos inclusive falar das peças que nunca caíram. Vamos falar das que já caíram, dar ênfase dos detalhes e também daquelas que nunca caíram e que nunca cairiam, mas se caísse, para você ter uma ideia geral. Além disso, no final, a gente ainda separou separou um problema que tem chances não tem chance, é difícil, já caiu, né? Mas é aquela pulga atrás da orelha que, de repente, para você entender que é o problema número 18 da sua apostila, né? Na aula que vem veremos o 19 e o 20 também. Enfim, tem bastante coisa para ver. Vamos trabalhar. Dá uma olhada. Então estamos aqui no nosso curso, na preparação, né, para a segunda fase da OAB, aula de número 22, e vamos começar com a revisão do momento 1. Vamos ver o momento 1, as peças que podem cair ali do momento 1. Então vejam só, o que é o momento 1? O momento 1 é aquele que antecede o recebimento da denúncia ou queixa, é antes do recebimento da denúncia ou queixa. Logo, se o momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa, não há processo, não há ação, não tem ação ainda em andamento, né? O que nós temos? Nós temos um inquérito, muitas vezes, né? E outras tantas vezes, nem inquérito a gente tem, nem inquérito. Não é? Por exemplo, às vezes ocorreu um fato, às vezes alguém vai ao seu escritório para narrar um fato que acabou de acontecer. Aconteceu isso, aí o sujeito fez isso para mim, eu queria que o senhor fizesse alguma coisa por mim. Não tem inquérito, não tem nada, aí você vai ter que tomar uma providência, né? Então, às vezes há inquérito, às vezes há uma fase pré-processual, ou às vezes não há nem nada, nem inquérito, nem fase pré-processual, nem nada, né? E então nós vamos ver as principais peças do momento 1, nessa fase pré-processual, as peças que podem cair e aquelas que não caem, mas mesmo assim a gente vai ver. Dá uma olhada. Então, o momento 1 se encontra antes do recebimento da denúncia ou queixa. Não há processo, há inquérito, fase pré-processual ou nada. E quais seriam as principais peças no momento 1? Bom, antes da gente ver as principais peças, vou lembrar com vocês,
Se a gente está no momento 1, a primeira coisa que a gente deve saber é se estamos atuando pelo réu ou pela vítima. Lembre-se disso. Momento 1, já se liga nesse assunto. Estou advogando pelo réu ou estou advogando pela vítima? É importante, hein, senhores, porque muda completamente a visão, né? O momento 1 é muito propício para se advogar pela vítima, até porque a peça queixa-crime cai com alguma frequência. É a peça que cairia. Embora em outra aula vimos, por exemplo, mandado de segurança, né, que já caiu alguma vez, mas é difícil de se repetir. Mas queixa-crime não, queixa-crime se repete, tem chance de cair aí real para vocês. E se você tiver pelo réu, aí é outra história, é outro mundo, né? É um mundo de peças diferenciados. Então vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro nas peças em que é possível pela vítima no momento 1. Dá uma olhada. Vou listar isso daqui, depois eu vou explicar cada uma delas, tá? Então, professor, e agora? Eu nunca imaginava que era tanta coisa. Não é tanta coisa, né? Tenha calma. Então, pela vítima, você pode ter um pedido de instauração de inquérito, uma representação, uma queixa-crime, um mandado de segurança, um pedido de restituição de coisa apreendida ou um sequestro de bens. Eu vou dividir em 2 etapas isso, né? Porque, olha, essa primeira etapa, nós estamos falando de inquérito, ação, processo, mérito, né? E essa segunda etapa, esses outros aqui, nós estamos... Opa, sujou aqui demais, calma aí. Vamos apagar. Opa, não é isso que eu queria. Borracha, vamos apagar isso. Muito bem, agora sim vamos fazer bonitinho aqui. Essa outra etapa aqui, ó, nós estamos falando de bens. Então a primeira parte de cima, nós estamos falando de mérito do crime, da vítima que foi vítima de crime. Na segunda etapa, nós estamos falando de bens. Então o problema teria que falar de bens que foram, que estão no problema, né? Então vejam só. Primeira coisa, você foi lá, viu que é momento 1, viu que você está pela vítima. Dá uma olhada na ação penal. Você está pela vítima, você tem que olhar a ação penal. Isso é importante, inclusive, para a prática. Vamos imaginar que uma vítima venha lá no seu escritório e fala assim, eu fui vítima de estelionato e o cara me passou para trás, o cara é picareta, o senhor precisa entrar com uma queixa, eu pago o que for, aí você paga, pagando bem que mal tem, então daí o honorário que eu vou entrar com a queixa. Num caso que não cabe queixa. Por que não cabe queixa? Porque o estelionato de ação pública é incondicionada. Então não posso entrar com queixa, ok? Eu entro com queixa quando a ação é privada. Então esse é um dado. Você viu lá que o momento 1 é um momento processual, você está pela vítima, olha para a ação penal. Senhores, vamos combinar uma coisa aqui. Se a ação penal for privada, queixa. Faça queixa, é importante, é a grande, de todas essas peças, é a que tem chance de cair. Queixa é importante, ok? Isso se a ação for privada. Há uma outra chance de queixa, quando a ação for pública, quando a ação for pública, e o Ministério Público perdeu o prazo para a denúncia. Então, se a ação for privada, esquece, queixa com base no artigo 30, né? 30 e 41 do CPP. Mas e se a ação for pública? Bom, ainda tem uma chance de você entrar com a queixa. No caso da ação ser pública, e o problema é indicar que o Ministério Público perdeu o prazo para entrar com a denúncia. Aí surge para a vítima o direito de entrar com uma queixa, aqui chamada de queixa subsidiária. É aquele caso de ação penal privada subsidiária da pública, de acordo
com o artigo 29 do CPP, combinado com 41, sempre combinado com 41, né? Então essa é a queixa. Bom, vamos recapitular alguns assuntos relacionados à queixa, né? Endereçamento da queixa. Bom, endereçamento é para a primeira instância, né? Salvo aquelas pessoas que têm prerrogativa da função, que são julgadas nos tribunais e tudo mais, isso não cai na prova, cai a pessoa comum, então ela é julgada na primeira instância, aí você tem que ficar atento quem dentro da primeira instância. A grande chance é que seja o GCRIM, se for infração de menor potencial ofensivo, ou vara criminal. Né? Em ambos, juiz de direito da vara do juizado especial criminal, se for GCRIM, ou juiz de direito da vara criminal, se não for GCRIM, ok? Tranquilo, da comarca de tal lugar onde ocorreram os fatos. Aí você vai pular mais ou menos umas 10 linhas, não coloca altos 3 pontinhos, porque é uma inicial em que você não coloca altos 3 pontinhos, e aí você vai para o preâmbulo. Qual é a grande característica das iniciais? É que você precisa qualificar as partes, né? E numa queixa-crime você tem no mínimo 2 partes, ou seja, o querelante, que é o seu cliente, que é a vítima, e o querelado, que é o ofensor, né, que é o réu ali. E pode ser que tenha até mais de um réu, mais de um querelado, mas geralmente um só. E você precisa qualificar os dois. Qualificar de que forma? Com os qualificativos que a próprio problema trouxe, e se o problema não trouxe os qualificativos, você não inventa não. Coloca lá, profissão, 3 pontinhos, você não sabe qual é? Nacionalidade, 3 pontinhos, você não sabe qual é? Endereço, endereço também é importante, colocar 3 pontinhos, endereço na rua, 3 pontinhos, não é que seja. Ah, professor, mas eu não sei qualificar. Coloca o que você lembrar, CPF, RG, nacionalidade, profissão, estado civil, 3 pontinhos. Tanto para o querelante quanto para o querelado lá embaixo, tá certo? Aí você começa com o querelante. Fulano de tal, que é o nome da pessoa, e aí você coloca os qualificativos, coloca o endereço. Por seu advogado. Importantíssimo, vale ponto, não se esqueçam disso. Procuração com poderes especiais anexo, artigo 44 do CPP. Né? Procuração com poderes especiais. Né? Tem que dizer que está juntando procuração. Não precisa fazer a procuração, mas tem que dizer que está juntando procuração, e essa procuração tem poderes especiais. Não se esqueçam disso. Vem a presença de vossa excelência. Interpor? Não, interpor é recurso. Você está entrando com a ação. Então você vem propor, oferecer, apresentar queixa-crime. E se for subsidiária, aí sim você teria que colocar queixa-crime subsidiária. Ou queixa-crime, ou queixa-crime subsidiária. Se for queixa-crime, nos termos do artigo 30 e 41 do CPP. Se for queixa-crime subsidiária, nos termos do 29 e 41 do CPP. Em face de, ou contra, ou em desfavor, ok? Do querelado, que é fulano de tal. E aí a mesma coisa, você usou em cima, você vai usar embaixo. Se tiver o problema, mencionou os qualificativos, você menciona, senão você não menciona, né? Simplesmente coloca 3 pontinhos, né? Com endereço na rua, 3 pontinhos, para finalizar esse preâmbulo, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, ou pelos fatos a seguir expostos, sei lá, tem que ter uma frasezinha para encaminhar o que vem pela frente. Esse é o preâmbulo de uma queixa, tudo bem? Bom, aí você vai pular uma linha, não vai mudar de folha, hein? Pula uma linha, apenas para uma organização, e você vai narrar os fatos, depois você vai para o direito, depois você vai para o pedido, como qualquer petição, não é? A narração dos fatos aqui na queixa-crime, ela é fundamental, porque o réu,
ele se defende dos fatos descritos na inicial. Ele nem se defende do artigo, mas dos fatos. Então os fatos precisam estar bem esmiuçados, bem detalhados, que aconteceu isso, tal dia, fez assim, fez assado. Isso é fato, mas lembre-se, fato não é argumentação. Fato, é o que aconteceu de verdade, ok? Então você narra o que aconteceu e depois que você narrou o que aconteceu, você vai, às vezes até copiando o problema, diga-se de passagem, aí você vai para o direito, porque você precisa fazer a adaptação daqueles fatos no mundo jurídico. Você precisa mostrar o que aqueles fatos impactam no mundo jurídico, né? Qual é o impacto que aqueles fatos têm no mundo jurídico? Então aí você tem o direito. Então você diz isso quando o querelado agiu assim, ou falou assado, ou caracterizou tal crime, porque tal crime se caracteriza com isso, com aquilo, e aí você vai explicando por que o crime está caracterizado. Compreendido? Esse é um ponto. E ao final você vai fazer um pedido. Tem algumas coisas que em toda queixa vai constar no pedido. Toda queixa, e são dados que você não pode esquecer. Eu já falei lá atrás, mas agora a título de revisão. O que você não pode esquecer no pedido? Você não pode esquecer de pedir para que a ação seja julgada procedente. Procedência da ação. Entrou com a ação, você tem que pedir que ela seja julgada procedente. Que a ação seja julgada procedente para condenar o querelado nos termos do artigo do crime, condenar nos termos, por exemplo, se é uma calúnia, nos termos do artigo 138 do Código Penal. Tudo bem? Não pode esquecer disso. Também não pode esquecer de jeito nenhum para que o juiz fixe o valor mínimo de indenização. Fixar o valor mínimo de indenização de acordo com o artigo 387, inciso 4 do CPP. 387, inciso 4 do CPP, é o valor mínimo de indenização. Você não precisa dizer qual é o valor, mas deve pedir para o juiz arbitrar um valor mínimo. Outro detalhe que você não pode esquecer de jeito nenhum, que sempre vale ponto, sempre, pessoal, vale ponto. Rol de testemunhas. Ah, mas o problema não mencionou nenhuma testemunha. Mesmo assim, rol de testemunhas, né? Se o problema não mencionou, você não menciona, não inventa nomes, mas você deve no pedido dizer assim, requer que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, e aí você coloca o local, data, advogado, OAB, 3 pontinhos, e embaixo coloca rol de testemunhas, 3, 1, 2, 3, 1, nome 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos, 2, nome 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos, 3, nome 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos. Tem que ter isso. Agora, pelo que eu tenho visto nos últimos exames, né, quando caiu queixa e quando caiu resposta à acusação, que também é um momento de arrolar testemunhas, o problema menciona as testemunhas. Então você deve arrolar as testemunhas que o problema menciona. Mesma coisa, em vez de nome, você coloca fulano, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos e assim por diante, né? Mas se não, mesmo que não mencionou, você precisa rolar, porque você precisa mostrar para o examinador que você sabe que aquele é o momento oportuno de arrolar testemunhas. Compreendido? Então esses itens não podem faltar no pedido. Agora, a partir do momento que você já lembrou desses itens aí que eu acabei de falar para vocês, então você pode colocar outras coisas em pauta, né? Também dá para você discutir, por exemplo, que a queixa seja recebida, que o Ministério Público seja ouvido, não é?
que siga algum rito, por exemplo, se for GCRIM, né, Juizado Especial Criminal, que seja marcada audiência preliminar e outras situações mais. Mas isso é ponto a ponto, você vai analisando ponto a ponto. No caso concreto, a citação do querelado, são coisas que você pode pedir, mas não pode esquecer daqueles itens iniciais, né, que a ação seja julgada procedente, para condenar nos termos do artigo, tal, fixar valor mínimo de indenização e que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, arrolando as testemunhas. Isso não pode esquecer na queixa. Ok? Bom, então voltando ao nosso raciocínio aqui. Nós vimos que era momento 1 e vimos que estávamos pela vítima. Estando pela vítima, eu disse aos senhores, primeira coisa, veja a ação. A ação sendo privada, ou ação sendo pública, mas o MP perdeu o prazo para a denúncia, queixa. Entre com a queixa que tem chance de cair. Ok? As outras não têm chance de cair. Eu vou dizer por quê. Mas mesmo assim eu vou dar um modelo, vou falar com vocês o modelo, só para você tirar isso, assim, da desconfiança que eventualmente você tenha, os medos, os fantasmas. Não, não. Aqui não somos caça-fantasmas, vamos acabar com os fantasmas. Vamos voltar nessa tela aqui. Eu disse para vocês que o que tem chance de cair, então, é essa queixa aqui. Maravilha, né? Quando que seria aqui pedido de instauração ou aqui representação? Então, primeiramente, imagine que você está pela vítima e a ação é pública e não fala que perdeu prazo nenhum, portanto não dá para entrar com uma queixa subsidiária, né? Vamos imaginar que aquele cliente seu chegou, pô, eu fui vítima do estelionato, o cara é picareta, eu quero que o senhor entre com a ação, eu pago quanto for. Só que aí você sabe que estelionato de ação pública, incondicionada. Você não pode entrar com a queixa, você não pode pedir o impossível, não é? Então você vai dizer para o seu cliente, olha, eu não posso entrar com a ação, porque a ação não é privada. Quem entra com a denúncia é o Ministério Público, mas o que nós podemos fazer é pedir a instauração do inquérito. Isso se o problema não falar que tem inquérito, né? Isso é uma atitude comum, viu, pessoal? Vocês certamente na vida prática terão uma situação dessa, de pedir a instauração do inquérito, né? Como é que é uma instauração de inquérito? É a coisa mais simples do mundo, por isso que não cai. Por isso que não cai, porque é a coisa mais simples do mundo. Primeiramente, você vai pedir a instauração endereçamento. Você vai pedir para quem instaurar o inquérito? O juiz? O tribunal? Claro que não. Quem é que instaura o inquérito? O delegado. Então você vai para o excelentíssimo, chama de excelentíssimo, excelentíssimo senhor, doutor, delegado de polícia do Distrito Policial de Três Pontinhos. Poderia ser delegado de polícia da delegacia de polícia, mas fica um pouco redundante. Então, delegado de polícia do Distrito Policial de Três Pontinhos. Ponto. Da cidade lá. Perfeito? Aí você pula as linhas, tem autos número 3 pontinhos? Não, porque é uma inicial. O pedido de instauração de inquérito é porque não tem inquérito, você vai pedir para instaurar. Aí então você pula e vai para o preâmbulo. O preâmbulo, o que você precisa fazer? Qualificar. Então você pega o seu cliente, qualifica, dá lá o endereço por seu advogado, em a presença de Vossa Excelência, requerer a instauração do inquérito. Com base no artigo 5º do CPP. Se você não lembra, é só ir lá para o Código de Processo, ver onde fala de inquérito, a partir do artigo 4º, e você vê que no artigo 5º é que tem lá as possibilidades de instalação do inquérito. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. E aí narra os fatos. Aconteceu assim, assado. Aí vai para o direito. Possivelmente ocorreu um crime. Possivelmente, porque em instauração você não está definindo nada, você não está processando ninguém. Você só quer que o delegado apure aquilo. Os possíveis crimes que possam ter ocorrido. E ao final você faz um pedido. Que pedido? Para instaurar inquérito. Por isso que não cai. Porque não tem assunto a ser desenvolvido, não tem como
a OAB conseguir avaliar a capacidade do candidato. É isso mesmo, não é por isso que não cai. E quando eu falo de representação, isso eu falei pedido de instalação. Representação é a mesmíssima coisa. A representação, senhores, é o mesmo, é um pedido de instalação de inquérito. Representação é um pedido de instalação de inquérito, só que é um pedido de instalação de inquérito na ação pública condicionada à representação. Por isso, ao invés de a gente colocar. O resto do modelo é igualzinho. Igualzinho. A única coisa é que, ao invés de querer a instalação do inquérito, vem apresentar representação, ou oferecer representação, para não ficar redundante. Compreendido? Por isso que não cai. O que cai é a queixa, né? Agora, na parte de baixo aqui, ó, vamos voltar no slide. Na parte de baixo, nós temos 3 peças, que é o MS, o pedido de restituição de coisa apreendida e sequestro de bens. Na parte de baixo, não se fala de crime. A parte de baixo não interessa o crime, né? Na parte de baixo, o que interessa para nós, né, é a questão dos bens. Na parte de baixo, os bens, né, mandado de segurança, restituição de coisas apreendidas e sequestro de bens, né? Então, quando que seria um, quando que seria outro aqui? Bom, primeiramente, o problema tem que falar, tem que falar de bens, que tem bem envolvido de alguma forma. Mandado de segurança em favor da vítima quando você teve um bem apreendido e uma negativa. Tem que ter uma negativa, tem que ter uma arbitrariedade. Se não tiver uma arbitrariedade, não tem mandado de segurança. Então já teve alguém que negou essa restituição. Maravilha, MS. Igual um problema que nós vimos para trás no curso. Restituição de coisas apreendidas. É um pedido muito simples para o juiz, né? De acordo com o artigo 118 e seguintes do CPP. Quando que seria um pedido de restituição de algo que foi apreendido? Quando o problema narra que algo foi apreendido e ninguém pediu nada, e ninguém negou nada. Se negasse era mandado de segurança, mas ninguém negou, ninguém pediu, então cabe a você primeiro pedir. Você não pode entrar com MS se não foi negado. Então você entra para o juiz, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da vara, 3 pontinhos, né? Autos, número 3 pontinhos, se teve alguma coisa apreendida, tem autuação, fulano de tal, qualificado nos autos, vem a presidente de Vossa Excelência, quem querer a restituição do bem apreendido. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, e aí segue explicando. Não tem o que dizer. E no que diz respeito ao sequestro de bens, é uma medida assecuratória, que está prevista no CPP a partir do artigo 125 do CPP e seguintes, né? E o sequestro de bens, ele diz respeito ao réu, que nem é réu ainda, que está na fase de inquérito, mas o investigado que está adquirindo bens. Olha só, investigado que está adquirindo bens com o proveito do crime. Então, se o problema disser que o investigado está adquirindo bens com o proveito do crime, nós teremos ali a necessidade de bloquear bens móveis ou imóveis que ele está adquirindo com proveito de crime, né? É a vítima que pede isso. Não tem segredo, por isso não cai. Esse seria um pedido também bem simples para o juiz, com base nos artigos 125 e seguintes do CPP. Ok? Bem tranquilo. Por isso que não cai. Desta página, essa página aqui, pode olhar? Essa página, dá uma olhadinha, põe no slide para nós, por favor. Essa página, o que interessa para nós é queixa-crime. Queixa-crime é que tem chances enormes de cair, né? Agora, pode ser, senhores, que você esteja no momento 1 e estejamos a favor do réu, né? Momento 1 a favor do réu, é antes do recebimento da denúncia ou queixa, e nós estamos atuando pelo réu. Se nós estamos atuando pelo réu, dificilmente, raramente, nós vamos discutir
o mérito. Raramente nós vamos discutir o crime, a autoria, né? Não vamos discutir isso, por quê? Porque no momento 1 eu não tenho acusação. Eu só defendo quando eu tenho uma acusação. Se eu tenho uma acusação, eu defendo. Se eu não tenho, eu não defendo, né? Então eu só quando eu tiver uma acusação. Se eu tiver uma acusação, aí então eu defendo o réu. Então, geralmente no momento 1 é liberdade. O réu foi preso em flagrante, prisão preventiva, o réu foi preso. Quando o réu é preso, eu vou discutir a sua liberdade. Dá uma olhada. As peças que podem cair, peças cabíveis no momento 1 pelo réu. Então perceba que todas essas primeiras peças aqui, até o HC, nós estamos falando de liberdade, relaxamento, liberdade provisória, revogação de preventiva, revogação de temporária, HC, e eu até indicaria aqui também mais uma, teria até mais uma aqui, que era o ROC. O ROC também poderia estar aqui, né? Porque se um HC for negado, nós entramos com o quê? Entramos com o ROC do HC que foi negado, né? Então, essas são peças de liberdade. E não é peça de liberdade porque diz respeito ao direito líquido e certo não atacado ali por habeas corpus, que é o mandado de segurança, igual a gente viu para a vítima, nós podemos ter também para o réu. E a defesa preliminar, ela só ocorre no procedimento de funcionário público e da lei de drogas, e eu não expliquei ainda para vocês, mas vou explicar hoje. O problema que a gente separou é que um dia caiu na prova, hoje em dia é muito difícil cair, mas o problema que a gente separou do problema 18 da sua apostila é um problema de defesa preliminar. Então eu vou me deter para falar depois com vocês sobre isso. Aí na defesa preliminar dá para entrar no mérito. Por que na defesa preliminar dá para entrar no mérito? Porque não há já há acusação, o promotor já ofereceu a denúncia. Se o promotor já ofereceu a denúncia, eu posso entrar no mérito ali, posso discutir vários assuntos na defesa preliminar, mas um pouco mais à frente eu vou explicar, né? Voltando aqui no slide, então o que importa para nós e o que tem chance de cair mesmo é essa parte aqui, essa parte que fala da liberdade, né? O que fala da liberdade é o que tem chance de cair. E aí a gente precisa ser mais preciso para usar o termo adequado, né? Então vamos relembrar. Quando é que cabe relaxamento de uma prisão? Quando a prisão for ilegal. No relaxamento, a gente não analisa nem o crime, nem o criminoso. Pode ser qualquer crime, o crime mais grave do mundo. O criminoso pode ser o mais perigoso, reincidente, bandidão, que se a prisão for ilegal, ela tem que ser relaxada. Prisão ilegal, relaxamento. Prisão ilegal, relaxamento, né? Então, o que ocorre muito de relaxamento é, por exemplo, o sujeito foi preso em flagrante, mas ele não estava em estado de flagrância. Se ele foi preso em flagrante, ele não estava em estado de flagrância, é relaxamento, ok? Ou então o sujeito foi preso em flagrante, num primeiro momento estava tudo certo, mas o flagrante tem várias formalidades e o delegado não cumpriu formalidades e aquela prisão que num primeiro momento era legal se tornou ilegal. No primeiro momento era legal, se tornou ilegal, né? Aí é o relaxamento. Nós vamos atacar diretamente a prisão. O relaxamento que interessa para nós é a prisão, ok? Depois a segunda peça possível, a liberdade provisória. A liberdade provisória, diferentemente do relaxamento, a liberdade provisória é um benefício. E um benefício que é concedido para quem merece.
Então, para ser liberdade provisória, o problema precisa sim falar dos requisitos pessoais do réu, né? Precisa mostrar que o réu merece. Então, primário, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito. Vamos imaginar que a prisão foi ilegal, mas o réu merece acompanhar o processo em liberdade. Ele foi preso, tudo bem, mas ele não merece continuar preso, né? Ele tem requisitos, por exemplo, o crime é afiançável. Então você tem que ver se o crime é afiançável. Se for afiançável, não tem porquê ele ficar preso, é só depositar o valor da fiança. Também temos que ver se os requisitos pessoais estão prontos, tudo lá. Então aí você vai discutir, né? Quando é que cabe liberdade provisória? Quando não for caso de prisão preventiva, quando não for caso de converter o flagrante em prisão preventiva. É neste caso aí, tudo bem? Revogação de preventiva, revogação de temporária. Quando é que cabe? Quando o juiz decretou, aí tem, o juiz tem que decretar, o juiz decretou a prisão preventiva, o juiz decretou a prisão temporária, e você tem elementos novos, novos componentes que demonstrem que o juiz pode mudar de ideia. Você leva ao conhecimento do juiz esses novos componentes e o juiz pode mudar de ideia. Imagine que o juiz decretou a prisão preventiva porque o réu ia fugir, mas você comprova que o réu não ia fugir, que o réu ele tem residência fixa, emprego lícito. Aí você documenta isso e pede a revogação da prisão preventiva. Né? Você entra com a revogação, o relaxamento, a liberdade, a revogação. Se isso for negado, HC no TJ. Se for negado o HC no TJ ou TRF, se o assunto for federal, aí você entra com o ROC no STJ. É possível HC direto, não na peça, porque não tem caído HC na peça, mas é possível HC direto, nas questões até, quando o juiz, por exemplo, decretou a prisão sem fundamento, o juiz decretou a prisão sem fundamento, né? Aí ele já é autoridade coatora, ou quando for um caso de trancar um inquérito policial, que é muito raro, aí você entraria no mérito. Aí precisa ser um inquérito totalmente esdrúxulo, fora de padrão, não tem nada a ver aquele inquérito, então você entra com HC para trancar o inquérito, porque não tinha nada a ser investigado, ok? Seria um HC para trancar o inquérito. Muito bem, em termos de modelo, relaxamento, liberdade provisória, revogação são iguais. Você vai mandar para a vara criminal, você vai colocar autos 3 pontinhos, fulano, já qualificado nos autos, por seu advogado, vem requerer o relaxamento, a liberdade ou a revogação, nos termos dos artigos pertinentes, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Vai narrar os fatos, vai mostrar que é necessário o relaxamento, que é necessária a liberdade provisória, que é necessária a revogação, e ao final vai pedir tudo isso. Se o réu estiver realmente preso, alvará de soltura. Se o réu tiver mandado de prisão, mas ele não foi preso, aí é contramandado. Se ele não estiver preso, contramandado de prisão. Compreendido? Legal. Fácil, né? Então aqui, o que realmente tem mais chance de cair é relaxamento ou liberdade provisória, ou até os dois, tá? Na mesma peça é possível pedir o relaxamento e, alternativamente, a liberdade provisória. Se o juiz não entender que é caso de relaxamento, a liberdade provisória, desde que tenha elementos concretos para isso. O ROC é uma peça também que tem mais chance de cair, mas nós vamos falar, né, no ROC depois, quando falarmos dos outros recursos também, né? Mas se negar habeas corpus, seria o ROC aqui. Perfeito? Lembraram? Muito bem. Eu falei sobre o momento 1, agora eu vou dar uma ênfase a uma parte da peça. Dá uma olhadinha aqui. Toda a peça é dividida em 5 partes: endereçamento, preâmbulo, narração dos fatos, direito e pedido.
E vejam só, os principais detalhes do endereçamento, né? Então, endereçamento, olha só, excelentíssimo senhor doutor, sempre vai começar assim, né, senhores? Sempre. Endereçamento sempre começa com excelentíssimo senhor doutor. Não se esqueçam disso, né? Depois, o cargo que ele ocupa. Então, ele trabalha na vara, ele é juiz de direito. Se for federal, não é juiz de direito, é juiz federal, não é? Se for no tribunal, é desembargador, mas se for TRF, é desembargador federal. Se for no STJ, no STF, é ministro, né? É o cargo. Depois, onde ele trabalha, é o juiz de direito da vara criminal, da vara do júri, da vara do juizado especial criminal, o desembargador do Tribunal de Justiça, né? Assim por diante. E a localização do estado de São Paulo, da comarca tal, esse tipo de localização. E atenção para vocês sobre as peças duplas, que são os recursos, porque os recursos as razões ou juntado das contrarrazões, mas são duas peças e um recurso, você interpõe na instância que deu a decisão e pede que as razões sejam encaminhadas para outra instância, isso de uma maneira geral, né? Então, por isso que eu estou chamando a atenção ao endereçamento, porque você vai interpor na vara, mas vai pedir para subir para o tribunal, né? Então não pode esquecer deste item aí. Perfeito? Isso em termos de endereçamento. Falamos do momento 1, falamos do endereçamento. Agora vamos fazer a revisão do momento 2. Dá uma olhada no slide. Revisão do momento 2. Bom, primeiramente, o que é o momento 2? O momento 2 é aquele que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa e vai até antes da sentença. O momento 2 é aquele momento em que o processo está em andamento, tem processo, porque o juiz, ele, ao receber a denúncia ou queixa, ele aceita o processo, faz com que tenha processo, né? Mas é um processo em andamento que não está definido ainda, não foi definido. É um processo em andamento que começou, mas não terminou. O momento 2 é um momento ideal para apresentar defesa, pessoal. Momento ideal para apresentar defesa, porque, em regra, no momento 2, o réu tem duas grandes chances de se manifestar em defesa, que é na resposta e nos memoriais. E essas duas peças são muito completas, porque tanto na resposta quanto nos memoriais, você pode falar de tudo. Você pode alegar nulidades, você pode falar de extinção da punibilidade, você pode falar no mérito, não é? Você discute outros assuntos, por exemplo, em memoriais, não na resposta, mas em memoriais você pode discutir a pena, né? Se ele tiver eventualmente uma pena, porque já está antecedendo uma possível condenação. Então dá para você falar de tudo. Na resposta você pode arrolar testemunhas. Então essas são as duas grandes chances de defesa, é claro que as que mais caem na prova, não é? São peças assim, de todas as peças de penal aqui da segunda fase, são peças sempre favoritas. Sempre em primeiro lugar, que realmente possa cair, né? Agora, tem outras peças? Tem outras peças, mas aí é muito raro, raríssimo, e aliás, não cai, né? Vamos dar uma olhadinha no que cai e o que não cai, dá uma olhada. Então, o momento 2 se encontra após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença. Após o recebimento antes da sentença. O processo está em andamento, sem decisão. Tem o processo, mas não tem decisão, né?
E quais seriam as principais peças do momento 2? Então, são duas, que aqui eu dividi em três, mas só para te chamar a atenção sobre um detalhe aqui. As duas principais peças é resposta, acusação e memoriais. Só que eu dividi memoriais em memoriais e memoriais do júri só para te chamar a atenção. Né? Então, vamos recapitular essas peças aqui. Primeiro, resposta. Quando que nós teríamos uma resposta? Quando o problema aponte o momento 2, claro, e o último item do problema seja uma citação. Quando o réu ele é citado, citação, ele é citado para apresentar uma resposta. É o que reza o artigo 396, em que o réu é citado para apresentar a resposta no prazo de 10 dias. Né? E o conteúdo da resposta está no 396A. Pronto, o réu é citado para apresentar a resposta, e aí nós temos as características da resposta. Aí seria uma resposta. O que você fala na resposta? Tudo. Na prática não é bem assim. Para a OAB, que é o que interessa, tudo. Você vai falar tudo. Mérito, nulidades e tal. Mas chama a atenção dos senhores uma coisa. Embora você possa realmente falar tudo, o seu pedido tem que ser juridicamente possível. E lembre-se, não se esqueçam disso. Na resposta, o que vem depois da resposta? Vem a absolvição sumária do 397. Então, você não pode, na resposta, falar de pena. Não pode. Ele merece o regime aberto, atenuante, a diminuição de pena. Não pode. Por quê? Porque no próximo ato, o juiz não condena. Não pode condenar. O que o juiz vai decidir? Se absolve sumariamente ou não absolve e marca audiência. Então, na resposta, os itens principais é você arrumar argumentos para absolvição sumária e, se não for o caso de absolvição sumária, rolar testemunhas para serem ouvidas na audiência. Esse é o ponto principal ali da resposta, ok? Em termos de modelo, vocês vão ver que é igualzinho memoriais. Memoriais é a peça mais importante que tem. A peça mais importante de todas, sem dúvida, é a mais importante, e não é, por outra razão, que memoriais é a peça que mais caiu no exame unificado até hoje. E há uma chance desse índice aumentar. Memoriais, mesmo que tenha eventualmente caído no último exame, poderia cair de novo. Se cair nesse exame, pode cair no próximo? Pode. Aliás, várias peças se repetiram em sequência na OAB. Resposta difícil. Se tivesse caído resposta no último exame, dificilmente cairia agora. Mas ainda é uma peça importante. Mas memoriais é apelação. Pode cair sequencialmente, tenha cuidado com isso, né? Porque são peças importantes. Memoriais é importante, todo processo passa por memoriais. É claro que na vida prática tem as alegações orais, né? Tem as alegações orais, mas pode ser também por memoriais, sem dúvida nenhuma, né? E na prova, como não tem prova oral, é memoriais. O que você fala em memoriais? Tudo, realmente, absolutamente tudo. Aí você fala de pena também, porque depois dos memoriais vem a sentença, o juiz pode condenar. Então, se ele condenar, que ele condene uma pena mais favorável ao seu cliente. Isso é importante. Compreendido? Muito bem. Por que eu separei memoriais e memoriais do júri? Pelo assunto, porque os memoriais do júri, eles não antecedem a condenação, pelo amor de Deus, prestem atenção nisso. Os memoriais do júri, eles estão antes do encerramento da primeira fase do júri. Depois dos memoriais do júri, o juiz vai decidir se pronuncia, impronuncia, absolve sumariamente ou desclassifica. São 4 decisões: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Logo,
os nossos memoriais do júri só podem explorar esses assuntos. Assuntos que possam levar à pronúncia, à impronúncia, à absolvição sumária ou à desclassificação. Nunca pena, porque não existe condenação nessa fase. Então fiquem atentos, pode ser mais de um até, subsidiariamente, né, um depois outro, né, mas é possível. Em termos de estrutura, aí não, é igual. Memoriais é igual memoriais do júri. E que praticamente é igual a resposta. Em todas essas peças, você vai mandar para o juiz, se for do júri, memoriais, tem que ser lá no júri. Autos, 3 pontinhos, preâmbulo, fulano, tal, qualificado nos autos, seu advogado, vem apresentar resposta à acusação ou vem apresentar memoriais. Resposta à acusação nos termos do 396, 396A, memoriais nos termos do artigo 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único. Tem resposta à acusação no júri que é com base no 406, mas essa realmente chance de cair 0, 0, 0. Né? Mas, enfim, se for resposta no júri é 406. Toma cuidado, não é 396, é 396A, não. Narra os fatos. Fala do direito, explorando todos os assuntos possíveis, e no final você pede o que seja possível. Então, na resposta, você vai pedir absolvição sumária, ou que sejam ouvidas as testemunhas abaixo roladas, ou a nulidade, né, que seja. Memoriais, você vai pedir a absolvição, ou a pena menor, tal, se for memoriais. Se for júri, você vai pedir a impronúncia, absolvição sumária, desclassificação, ou até a pronúncia mesmo, tirando as qualificadoras, esse tipo de coisa é algo que tem chances de cair, né? Resposta e memoriais. Chama a atenção dos senhores, você pode assistir à nossa aula que falamos esmiuçadamente de respostas e memoriais, você pode ir na oficina de processo penal ver como é que constrói respostas e memoriais, porque até aqui, de tudo que a gente revisou, essas são as duas peças mais relevantes em termos de prova. Agora, mesmo no momento 2, durante o processo, podem caber outras peças, mas, olha, entre caber e acontecer, esquece. Vamos ver as peças menos cotadas no momento 2? Dá uma olhada. Então, olha só, peças cabíveis no momento 2, né? Menos cotadas, vamos ver agora as menos cotadas, aquelas que têm menos chance de cair. Relaxamento, revogação de preventiva. Sim, o relaxamento e também a revogação de preventiva, eles estão no momento 1, né? Estão no momento 1, mas eles podem estar no momento 2 também, porque afinal de contas, você pode ter uma prisão ilegal por excesso de prazo no momento 2, mas aí o problema tem que mencionar isso. A revogação de prisão preventiva também é a mesma coisa, né? Então aqui o relaxamento e a revogação de preventiva não é porque está no momento 2 que você não possa trazer elementos novos para fazer com que o juiz mude a opinião, né? Então poderia cair. Negou um desses dois, pode caber HC. O HC não tem caído na prova, mas aqui vale destacar com os senhores que há uma peça que não tem caído como peça principal mais nas questões, que é o HC para trancar a ação penal. Se você está no momento 2, vai a dica. Se você está no momento 2, não é resposta, não é memoriais, é HC para trancar a ação penal. Para discutir o mérito, sim, HC para trancar a ação penal, né? Na peça principal é difícil, mas nas questões já caiu isso mais de uma vez, né? Um processo que está em andamento injusto tem que ser trancado, tem que ser parado, né? Ali imediatamente. Essa seria uma questão importante para a gente analisar, né? Muito bem, as outras peças aqui, ó, dá uma olhada. Aí essas outras, sinceramente, chance 0, né?
Mandado de segurança, também para liberação de bens, assim como tem para a vítima, tem para o réu. Restituição de coisa apreendida, também aquela petição simples que a gente viu no momento 1, que pode estar no momento 2. Medidas assecuratórias, aqui durante o processo, não é só o sequestro, mas pode ser também o arresto e hipoteca legal, de acordo com o artigo 125 e seguintes do CPP, pedido simples para o juiz, né? E as exceções também, exceção não cai. Exceção não cai. Por que exceção não cai? Porque, olha, exceção não cai como peça principal. Mas nas questões até pode cair. Como peça principal, nunca. Por quê? Porque as exceções são apresentadas no momento da resposta. Né? Então, você não vai fazer duas peças, não vai fazer resposta e exceção. Então, você vai fazer resposta, você não vai fazer exceção. Né? Agora, em termos de questão, quando você não precisa construir, aí você pode dizer, não, aqui é exceção de incompetência, aqui é exceção de suspeição, de litispendência, esse tipo de coisa também poderia cair. Né? Mas, somando tudo, dividindo, a gente vai pensar o seguinte, respostas memoriais. Fiquem atentos, essas são as duas grandes peças que têm chance de cair. Lembrando que pode ter memoriais da vara criminal e memoriais do júri também. Né? Bom, em termos de revisão, nós que já falamos agora há pouco sobre endereçamento, quero chamar a atenção dos senhores para outros dois pontos. Dá uma olhada aqui. Então, já vimos o endereçamento e agora eu vou fazer uma breve revisão com vocês sobre o preâmbulo e também sobre os fatos. Sobre preâmbulo e sobre fatos. Começando aqui com o preâmbulo. O preâmbulo, né, só um detalhe, o preâmbulo é aquela parte inicial da peça em que alguém vem entrar com alguma coisa. Eu acho que um grande ponto é você perceber se é uma petição inicial, e isso precisaria qualificar, ou se já há autos. Se já houver autos, não precisa qualificar. Esse seria um primeiro ponto. Né? E aí tem outros detalhes, outros pequenos detalhes ali que a gente pode considerar. Mas lembre-se que preâmbulo é a folha de rosto, é alguém que vem entrar com alguma coisa, né? Então tem que tomar muita cautela, porque isso o examinador vai bater o olho logo de cara, vai perceber logo de cara, ok? Seguindo, olha só. Os principais detalhes do preâmbulo, né? Então o primeiro detalhe aqui, que a gente separou, é qualificar ou não. Qualificar ou não, eis a questão, né? Qualificar quando for inicial, né, senhores? Quando for inicial, o que seria inicial? Seria uma queixa, um HC, um mandado de segurança, um pedido de instauração de inquérito, né? Uma revisão criminal. Essas são iniciais. E aí precisa qualificar, né? Usando dos qualificativos que o problema deu, ou então colocando lá, entre aspas, 3 pontinhos, né, sem precisar inventar nada. Né. As outras peças todas você vai colocar qualificado nos autos. Já está qualificado nos autos. Eu não preciso qualificar de novo, porque já está qualificado nos autos, tá certo? Então vejam, peças importantes como pedido de relaxamento, liberdade provisória, memoriais, resposta, recursos em geral, tudo você vai colocar fulano tal qualificado nos autos, né? Porque você não precisa qualificar é só quando for inicial. Algumas palavras a gente usa também no preâmbulo, tem algumas palavras bem usuais no preâmbulo, vamos dar uma olhadinha. Então, olha só, algumas palavras que a gente pode utilizar induzir aqui um raciocínio, né? Então, ora a gente usa propor. Quando é que a gente propõe? A gente propõe quando nós tivermos uma inicial. Então, vou propor, vou oferecer, né? Uma inicial, uma queixa-crime, revisão criminal, esse tipo de coisa. Interpor. Interpor seria para recurso.
né? Interpor recurso. Opor. Quando é que você vem opor? Você vem opor quando for embargos ou quando for uma exceção. Se você entrar com embargos ou com uma exceção, você vem opor. Apresentar. Apresentar seria uma inicial também. Apresentar uma queixa-crime, apresentar uma revisão criminal, né? E a mesma coisa também para requerer. Requerer é um pedido, requerer a liberdade, requerer o relaxamento, né? Seria esse o ponto aqui, no preâmbulo. Depois, itens que não podem faltar em um recurso. O preâmbulo de um recurso, vocês sabem que o preâmbulo do recurso você vai interpor, mas não é só isso. Não pode faltar ao interpor um recurso nos termos de um artigo e requerer que as razões subam para o tribunal. Isso não pode faltar, repito, interpor um recurso nos termos de um artigo e que as razões subam para o tribunal. Isso não pode faltar no preâmbulo, ok? E se for um rese, um recurso em sentido estrito, ou se for agravo em execução, você também vai pedir o juízo de retratação. Não pode esquecer do juízo de retratação, ok? O último item aqui, para chamar a atenção de vocês, dá uma olhadinha, é a atenção para as peças duplas, como são os recursos, né? Por quê? Porque o recurso sempre vem com as razões, sempre não. Em embargos de declaração não tem, né? É peça única, quase sempre. Então tem as razões ou contra-razões e tem a interposição ou a petição juntada. Petição juntada, né? Então eu chamo a atenção dos senhores acerca das razões ou contra-razões. Tem 3 itens que não podem faltar: o nome das razões ou contra-razões, contra-razões de apelação, razões de recurso em sentido estrito, razões de embargos infringentes, que seja, né? As partes envolvidas também não pode faltar. Quais são as partes envolvidas, né? Então você tem lá apelante, apelado, tem que dizer quem é, recorrente, recorrido, embargante, embargado, né? Agravante, agravado, esse tipo de coisa, né? E as saudações de praxe, em que você poderia saudar de várias maneiras, mas a gente indicou para que você saúde através do tribunal, ou, né, que seja a Câmara ou turma e também os julgadores. Esses seriam os saudados aí, né? As pessoas a serem saudadas. Compreendido? Muito bem. Isso eu disse no que diz respeito ao preâmbulo. Agora eu vou relembrar com os senhores alguns detalhes sobre a narrativa dos fatos. Professor, fatos é importante? Claro, toda peça você tem que colocá-la num contexto. É claro que no espelho de correção não vai dar muito valor para isso. Não vai dar ponto. Se você narrou os fatos bonitinho, 2 pontos para você. Não vai ter. Mas dentro de um contexto que não está ali em pontuação, mas é o examinador que está lendo, e vai ser importantíssimo você ter uma narração lógica para amarrar todos os assuntos, né? Muitas vezes você copia o problema, mas alguns detalhes não podem faltar na narração dos fatos. E lembrando que no caso da queixa-crime, por exemplo, a narração dos fatos é fundamental, né? Não tem como você fazer uma queixa-crime sem narrar direitinho como se deram os fatos, acaba sendo primordial. Vamos ver algumas observações que eu deixei aqui na narrativa dos fatos. Olha só. Os principais detalhes dos fatos. Copiar o problema. Pode copiar o problema? Pode. Só que cuidado, porque tem muitos problemas que são gigantescos. Então, se você copiar o problema inteiro, você vai ter problemas, né?
e não vai dar espaço. Então você tem que copiar o que é para entender o que está acontecendo, né? Para sintonizar, para dar uma harmonia no texto. Isso é importante, né? Segundo tópico, não argumentar. Não argumentar, porque no momento ali que você está narrando os fatos, você não dá a sua opinião. Você vai dizer, o réu está sendo acusado injustamente. Aí você está dando opinião. Se você falar que o réu está sendo acusado injustamente, é opinião. Opinião sua. Então você tem que dizer que o réu está sendo acusado de tal crime. Ou que teria praticado tal crime. Tudo bem, é acusação. Acusação é fato, tá ali, existe a acusação. Não vamos tapar o sol com a peneira, existe aquela acusação. Portanto, você narra que ela existe. Mas você não vai dizer que foi injustamente. Isso é argumento seu, ok? Então não argumente, narre friamente, ainda que seja uma coisa dolorida, mas narre. Claro que tem esse outro item aqui, ó, dá uma olhadinha. Embora você vai narrar os fatos, evite de acusar o seu próprio cliente, né? Porque às vezes a gente é tão sincero que o juiz acha que a gente é acusação, de tão sincero que a gente está sendo. Não, né? Sempre teria cometido, supostamente cometido. É assim que a gente vai utilizar, que fica muito mais harmonioso, né? E um outro item, ó, objetividade. Objetividade, atenção para eventual narrativa de algo dispensável. Então tem algumas coisas que você não precisa colocar nos fatos. O que você vai colocar nos fatos? Aquilo que o juiz precisa entender para deferir a sua petição. Então vai. O réu foi intimado na seguinte data. Isso não interessa. Isso é só para você saber que está no prazo ainda para ele recorrer. O advogado que o antecedeu recorreu. Isso não interessa. Isso é só para você entender que você não vai interpor, você só vai pedir as razões, né? A juntada das razões. E assim por diante. Então, tem algumas coisas. É o bom senso. Se você tiver o bom senso de, né, dar uma filtrada, não tem para ninguém. Você vai conseguir fazer muito bem feito ali, mas com objetividade. Lembre-se, a narração dos fatos não argumenta e você usa de objetividade. Tem que ser muito objetivo. Legal? Muito bem. Dito tudo isso em termos de revisão, vamos lembrar que na próxima aula vou falar do momento 3, vou falar do momento 4, vou fazer a revisão do direito, vou fazer a revisão do pedido. E além disso, vamos ver 2 exercícios. Vai ser bastante impacto ali, importante nessas revisões finais, né? Bom, os 2 exercícios da próxima aula, 19 e o 20. E aqui para nós vamos fazer agora o raio-x do esqueleto do problema 18. Então, abram a sua apostila e dá uma olhada nos slides. Então, abriu aí a sua apostila, abra a apostila lá no final, procure o problema 18. O exercício 18, né? Porque nós vamos agora buscar aqui a narração, buscar o raio-x e o esqueleto do problema 18. Vou ler com vocês. A, o nome do seu cliente é A, tá? Fora denunciado perante a Justiça Estadual em 30 de junho de 2015, juntamente com outros 20 médicos, pelo delito de concussão, artigo 316 do Código Penal, praticado em tese em 4/10/2010, quando, então, tinha 65 anos de idade. Narra a exordial acusatória que o denunciado A
na condição de médico credenciado junto ao Sistema Único de Saúde, exigiu da vítima B vantagem devida, uma vez que condicionou sua baixa hospitalar e a realização de cirurgia no Hospital X, em Caxias do Sul, ao pagamento de R$ 2.000. O diagnóstico da necessidade de cirurgia para corrigir determinado problema ósseo se deu por ocasião de consulta realizada no consultório particular do denunciado, em Bento Gonçalves. Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções do artigo 316 caput do Código Penal. Em 22 de 9 de 2016, veja que o problema está cheio de datas, né? Isso acaba sendo muito importante. Em 22 de 9 de 2016, A recebeu intimação, abrindo um prazo, e ignora completamente o que isso signifique, ok? Na data de hoje, procurou-o para resolver o presente problema, apresentando-lhe documentos que a B para cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. Entregou-lhe ainda vários recibos de atendimentos particulares pré e pós-operatórios, realizados todos no consultório particular do denunciado, que, somados, chegam à cifra indicada na denúncia e que foram pagos pela vítima. Insiste A, então o A insiste nisso, é importante, porque se o seu cliente insiste, você insiste também, por consultas particulares e não pela cirurgia. Na condição de advogado ou advogada de A, redige a peça processual cabível, assine-a com o pseudônimo de Luiz de Camões, OAB do Rio Grande do Sul, número 0001. Considere que você está no dia 5 de outubro de 2016, né? Que ele coloca na data de hoje, né? Então essa seria a data de hoje, 5 de outubro de 2016. Então esse é um problema que não cairá para os senhores, já caiu, né? Caiu no Rio Grande do Sul, isso, mas um assunto hoje muito menor do que já foi no passado, né? Então a chance de cair é muito remota mesmo. Mas de qualquer forma a gente precisa entender um pouquinho, e eu chamo a atenção dos senhores para as datas, porque aqui no problema está cheio de datas, cheio de detalhes, que a gente tem que tomar muita cautela, porque senão a gente dança, tem que fazer um bom raio-x, depois um bom esqueleto, porque senão nós teremos problemas aqui, né? Então vamos lá, vamos começar pelo raio-x, dá uma olhadinha. Então, raio-x, esse é o primeiro item, né? A análise do problema raio-x. Então, a primeira coisa que nós temos que ver aqui, no primeiro quadro do raio-x, é esse aqui. Primeiro, quem é o nosso cliente, né? Quem é o nosso cliente? Nosso cliente é o A, né? O problema mencionou o A. Então, nosso cliente é o A, que é médico, né? Então, esse é o nosso cliente. E ele está na condição de réu ou de vítima? Na condição de réu. Ele está sendo acusado, juntamente com outros 20 médicos, né? Mas ele está na condição de réu, certamente na condição de réu. Muito bem. E ele está preso ou ele está solto? Está
Solto. Em nenhum momento o problema menciona que ele esteja preso. Não, não está preso, ele está solto. E ele está sendo acusado de que infração? De que infração que ele está sendo acusado? Ele está sendo acusado de concussão, que está no artigo 316 do Código Penal. 316 do Código Penal. Isso que é a concussão, né? E lá a pena em abstrato para a concussão, que seria o próximo item, é de até 8 anos, né? De 2 a 8, tá certo? 2 a 8 anos seria a pena de concussão. Muito importante também isso, porque a pena em abstrato, aqui a pena máxima em abstrato, é que vai definir prescrição para nós, tá certo? Como é de 2 a 8 anos, isso vai ser importante para o nosso cálculo da prescrição. Já adianto que ela está aqui nesse problema. Nesse problema nós temos a prescrição. O segundo tópico aqui do nosso raio-x é aqui, pena em concreto. Temos pena em concreto? Não, não temos pena em concreto. Está ainda muito incipiente, está muito no começo. Esse tópico que muitas vezes você nem ligou agora é fundamental. Se você errar aqui, provavelmente você erra tudo, não é? Rito processual. Como é que a gente descobre qual é o rito processual? Primeiro, GCRIM. GCRIM. Vamos ver se é GCRIM. Se é uma infração de menor potencial ofensivo. O que seria uma infração de menor potencial ofensivo? Aquela que tem pena máxima de 10 anos. Aqui não, senhores. Vamos voltar? A pena máxima é de 8 anos. Portanto, não é GCRIM. Não é GCRIM, porque a pena máxima é de até 8 anos. Aí, vejam só, se não for GCRIM, qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta, senhores, é se é especial. Não vá para o ordinário e sumário que você dança. Especial. Eu pedi para você lembrar de 5 procedimentos especiais. Quais seriam esses procedimentos especiais? Júri, não é o caso aqui. Funcionário público, é o caso aqui. É um crime funcional, né? Concussão é um crime funcional, só funcionário público pratica. E há um procedimento próprio para funcionário público, que está no artigo 513 e seguintes do CPP. 513 e seguintes do CPP é que fala do procedimento de funcionário público. Ok? E nesse procedimento de funcionário público, nós vamos encontrar, senhores, uma regra que é fundamental para a gente achar essa peça. O que diferencia o procedimento de funcionário público do procedimento comum ordinário? O que diferencia? Um detalhe. No ordinário, o promotor, quando oferece a denúncia, na sequência o juiz recebe ou rejeita a denúncia. Ofereceu a denúncia, vai lá o juiz e recebe ou rejeita a denúncia. Isso no ordinário. Tudo bem? E no procedimento de funcionário público? Não. No procedimento de funcionário público, o promotor oferece a denúncia, mas antes do juiz receber, ele intima ou notifica o réu para apresentar uma defesa preliminar em 15 dias, nos termos do artigo 514 do CPP.
E só depois que o réu apresentou a defesa preliminar, ou defesa prévia, ou resposta prévia, é que o juiz vai decidir se recebe ou não a denúncia. Compreendido? Muito bem. Então, olha só. Ao descobrirmos que o procedimento era de funcionário público, olha só. Vamos voltar no problema aqui, só para você ter uma ideia. Né? Então, aqui nessa página, ó, antes, vamos começar do começo. O A foi denunciado. Quem é que denuncia? O promotor. Está falando que o juiz recebeu a denúncia? Não, está falando que foi denunciado. Denunciado nessa data aqui, ó. Denunciado nesta data. Tudo bem? Muito bem, porque nessa outra data, lá atrás, ele teria praticado o crime. Muito bem, foi denunciado, certo? Até agora ninguém falou de recebimento da denúncia. Aí, fala que assim agindo, incorreu tal. Em 22/9, outra data, 22/9, já passou bastante tempo, o A recebeu uma intimação, não é citação, abrindo um prazo. Que intimação é essa, senhores? Intimação para a defesa preliminar, ué. Tá certo? Não é a sequência? Se o promotor ofereceu a denúncia e o juiz ainda não recebeu, o promotor só ofereceu a denúncia e o juiz não recebeu, tá certo? Então, nós teremos lá ele foi intimado para um prazo, abrindo um prazo aqui que ele nem sabe do que se trata. E na data de hoje, ele procurou para você tomar a providência. Qual é a data de hoje? Aqui, um pouquinho depois, que essa é a data de hoje. Então, senhores, vejam só, quando a gente tem lá no problema o rito de funcionário público e diz que ele foi denunciado, depois ele foi intimado para fazer alguma coisa. Ele foi intimado para quê? Foi intimado para apresentar uma defesa preliminar. Essa é a nossa peça aqui, a defesa preliminar. Já estou até antecipando com vocês. Mas tudo isso foi importante e a gente conseguiu descobrir por quê? Por esse detalhe aqui, ó. Volta no slide. Põe no slide, por favor. Então a gente tem aqui o rito processual. A partir do momento que eu vi que o rito era de funcionário público, é que eu consegui entender a lógica. Né? O rito era de funcionário público, então eu consegui entender a lógica que era da gente pedir ali a defesa preliminar. Né? Só para terminar aqui, a ação penal é pública incondicionada, porque se trata de uma concussão. Concussão tem ação pública incondicionada, né? E se o problema menciona datas, sim, menciona várias datas, e você precisaria anotar essas datas, fazendo a correlação, dizendo para que serve essas datas todas, ok? Legal? Muito bem, hein? Raio-X importantíssimo esse aqui. Bom, uma vez que você fez todas essas anotações, né? Colocou lá tudo que interessa de forma organizada, agora você está pronto para fazer o esqueleto, né? E o esqueleto é que vai te dar todas as soluções. O esqueleto vai dizer qual é a peça, para onde manda. A peça a gente já viu, né? Mas o esqueleto ordena tudo isso. Vamos raciocinar aqui, dá uma olhada. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução que é o esqueleto. Qual seria a solução? Primeiro, momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Né? Em qual momento processual o seu cliente está. Então, nós temos a rigor
4 momentos processuais. Quais seriam esses 4 momentos processuais? O momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa. O momento e antes da sentença, é claro. O momento 3, que é após a sentença, antes do trânsito em julgado. E o momento 4, que é após o trânsito em julgado, né? Então, 4 momentos. Então, vejam só, já vimos, só para a gente raciocinar, que teve o oferecimento. Isso pode pode te atrapalhar. O fato de ele ter sido denunciado não significa que foi recebida a denúncia. Guardem isso, quem denuncia é o promotor, quem recebe é o juiz. Para você dizer que recebeu, tem que ter isso nos autos, ou tem que ter outros detalhes mais à frente. Por exemplo, se falasse de citação, citação é só no momento 2, portanto já teve o recebimento, né? Mas não falou citação, falou intimação. Diz que o réu foi intimado. Né? Então, na verdade, a gente não teve o recebimento da denúncia ainda. O problema não mencionou. O nosso momento processual é esse aqui, ó. É o momento, dá uma olhadinha, momento 1, antes do recebimento da denúncia ou queixa, ok? Muito bem. E eu disse aos senhores que momento 1 você precisaria saber se está pelo réu ou pela vítima, aqui nós estamos pelo réu. Disse aos senhores que no momento 1 geralmente se discute a liberdade do réu, não é o caso aqui, porque o réu está solto, não tem mandado de prisão, não tem nada, então não vou discutir a prisão, né? Então, sobrou para nós uma peça que nós falamos no início da aula, que eu disse que ia explicar aqui para vocês, que é essa defesa preliminar do rito de funcionário público, né? Então, olha só, dá uma olhada no slide. Momento 2, peça processual. Dependendo do momento processual, você poderá utilizar uma espécie de peça processual. Momento 1 pelo réu, momento 1 pelo réu, defesa preliminar, de acordo com o artigo 514 do CPP. O procedimento de funcionário público começa no 513 e no 514 diz que o réu será intimado ou notificado para apresentar defesa no prazo de 15 dias. Uma defesa completa. Como eu disse, no passado isso já foi mais importante, porque antigamente nós não tínhamos resposta à acusação. Então, a defesa preliminar era muito importante, porque era uma chance de falar do mérito, uma chance de tentar matar o assunto logo no início. Né? Com a criação da resposta à acusação, isso perdeu interesse. Né? Defesa preliminar acaba sendo pouquíssimo utilizada na prática, até porque há uma súmula do STJ, que é a súmula 330 do STJ, que diz que se tiver a defesa preliminar, né, aliás, o rito de funcionário público, se ele tiver inquérito, se a denúncia for instruída por inquérito policial, não precisa da defesa preliminar. Então, na prática, pouquíssimo se apresenta essa defesa preliminar, até porque tem a resposta na sequência. Mas, OAB é teoria. Isso que nós estamos vendo aqui, na peça principal é muito raro, muito difícil de acontecer, mas nas questões, eventualmente, né, seria interessante você saber dessa defesa preliminar. Lembrando também que a defesa preliminar está presente no rito de drogas, da lei de drogas, artigo 55 da lei de drogas também fala sobre esse assunto, artigo 55 da lei de drogas, ok? Muito bem. Defesa preliminar. Eu vou mostrar o modelo, tudo, né? Mas vocês vão ver que é bem simplesinho. Vamos seguir. Competência. Dá uma olhada.
Descoberta a peça adequada e sua estrutura, você precisa definir a competência. E para isso, use do seguinte método. Verifique para qual instância você se manifestará. Se é para o juiz na primeira instância, se é para o tribunal na segunda instância, ou se é para um tribunal superior, lá na terceira ou instância especial, né? Bom, quem intimou o réu foi o juiz. Você vai apresentar defesa para quem? É claro que é para o juiz, é claro que é para a primeira instância. Só que na primeira instância tem mais de um juiz. Tem o juiz da vara criminal, mas você deixa por último. Porque pode ser uma vara especializada, não é? Então, uma vez que você determinou que é o juiz, dá uma olhadinha aqui, ó, olha só. Definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Esse assunto, concussão, é do júri? Não. Esse assunto é da vara do juizado especial? Também não. Seria a vara criminal federal? Até poderia, se fosse funcionário público federal, tal, mas não é. Então aqui é vara criminal. Só que tem um porém aqui, tem um porém que a gente precisa analisar, que é o seguinte: o problema, ele menciona duas cidades gaúchas, aliás, duas belas cidades gaúchas, né? Caxias do Sul e Bento Gonçalves. E surge uma questão importante aqui: esse processo segue em Caxias do Sul ou em Bento Gonçalves? Lembrando que Caxias do Sul é o local do hospital em que seria feita a cirurgia. Bento Gonçalves é o endereço do consultório particular do seu cliente A. Então vai correr em Bento Gonçalves ou em Caxias do Sul? Bom, seguindo as regras de competência que nós vimos em outra aula, o lugar competente é o lugar da consumação. E onde consuma o crime? Bom, que crime que é? O crime é de concussão. Quando é que se consuma um crime de concussão? Exigir vantagem devida. Não é no momento do recebimento da vantagem, é no momento da exigência. Eu pergunto, o A, nós vimos que nós temos uma defesa aqui, ele não exigiu para fazer a cirurgia, ele alega, ele insiste nisso, e é claro que você também vai insistir, que ele recebeu aquilo por consultas e tudo mais, né? Mas se ele tivesse pedido um pagamento, cobrado honorários que seja, ele cobrou em Caxias do Sul ou em Bento Gonçalves? Em Bento Gonçalves, tá, pessoal? Por quê? Porque Caxias do Sul seria o lugar da cirurgia, mas todo o relacionamento que há entre o A e a pretensa vítima se deu em Bento Gonçalves, lá no consultório do A. Então, se ele pediu honorário, se ele pediu para depositar, se ele pediu grana, dinheiro, ele pediu em Bento Gonçalves. Por isso, vara criminal de Bento Gonçalves, da comarca de Bento Gonçalves. Legal? Muito bem, cuidado com isso, hein? Tem aí vários aspectos aqui. Definido tudo isso, vamos para a tese, ou as teses. Esse problema tem duas teses importantíssimas e, ao meu ver, bem explícitas, mas vamos dar uma olhadinha. Definida a peça e a competência, é o momento de se encontrar a ou as teses. Grife no problema apresentado todos os pontos discutíveis. Os pontos discutíveis são as opiniões, que podem não refletir a realidade. Consta na denúncia que... E aqui o problema falou muito da denúncia, que é a opinião do promotor. Na opinião do promotor houve concussão e tudo mais, né? O juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, o próprio réu falou. Aqui o réu falou, ele insiste que ele ganhou esse dinheiro por conta
das consultas lá e tudo mais, né? Então isso leva em consideração. E os dados técnicos colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei e, por isso, também são pontos discutíveis. Por exemplo, preferiu-se a competência, na citação oficial de justiça agiu assim assado, na sentença o juiz, quando do auto de prisão em flagrante o delegado agiu assim o assado, né? Então tudo isso acaba sendo bastante importante. E aqui o problema também traz dados técnicos que são as datas, né? Muito técnicas, muito detalhadas e que você tem que averiguar se há ou se não há uma prescrição e já adianto que há, né? Então vejam só. Primeira tese. A primeira tese é de falta de justa causa, né, senhores? Porque, afinal de contas, o seu próprio cliente diz que ele não exigiu nada de ilícito da vítima. Ele cobrou sim, e tem recibos, tem documentos relacionados a isso, mostrando que ele cobrou pelas consultas. Cobrar pelas consultas gera um fato atípico, a conduta do agente não se enquadra no tipo penal do artigo 316. Não existe o tipo penal do artigo 316. Portanto, ele não exigiu uma vantagem, né? Ele exigiu para os seus honorários, o que não tem nada de errado. Ah, mas ele trabalhava no setor público. Senhores, muitos médicos trabalham no setor público e os próprios pacientes vão procurá-los no particular porque gostam das suas atitudes e não tem nada nem de antiético nisso. Muito pelo contrário, antiético é pedir dentro do hospital uma grana para atender melhor ou não outra pessoa, né? Não é o caso aqui. Não tem nada de errado. Eu já fiz defensoria pública muitas vezes, muitos anos, 10 anos de defensoria pública, e nunca, jamais pedi um centavo para qualquer assistido da defensoria pública. Mas já tive caso de pessoas que me contrataram posteriormente, até em outros assuntos da advocacia, porque viram a minha conduta, a forma com que eu atuava, e foram me procurar no escritório para outros assuntos, até indicaram para outras pessoas. Tem alguma coisa de antiético nisso? De forma nenhuma. Tem alguma coisa criminosa nisso? Também não. Então, ele só cobrou. Primeira tese, fato atípico. Não se enquadra no 16 a conduta do réu. Né? Segunda tese, prescrição. Como é que nós vamos descobrir a prescrição? Falamos em outras aulas que na prescrição a gente vai primeiramente para a pena, aí vamos para a tabela e aí a gente faz a conta de prescrição, né? Qual é a pena que serve para prescrição? É a pena em concreto, mas aqui nós não tivemos pena em concreto ainda. Se nós não temos pena em concreto, nós temos que usar o máximo da pena em abstrato. Não é isso? E aqui nós vimos que a concussão tem pena de até 8 anos. É a pena em abstrato. E a gente precisa descobrir o prazo prescricional. Então eu vou pegar esses 8 anos e vou jogar na tabela do artigo 109. No artigo 109 do CPP, uma pena que seja maior de 12 prescreve em 20. Uma pena maior que 8 até 12 prescreve em 16. E uma pena maior que 4 até 8, que é o caso, inciso terceiro, prescreve em 12. Então aqui prescreveria em 12, ok? Mas naquela nossa tabela, nós precisamos saber, artigo 115, se o réu era menor de 21 anos na data dos fatos ou maior de 70 anos na data da sentença. A sentença ainda não chegou, estamos no comecinho, nem a denúncia foi recebida, mas o nosso réu já tem mais de 70 anos.
Então, se ele tem mais de 70 anos hoje, na sentença ele também terá mais de 70 anos. Portanto, a prescrição cai pela metade. Então, aquela prescrição que era em 12 anos, ela passa a ser em 6 anos. Isso mesmo. A prescrição é em 6 anos. E aí, o que nós vamos ver aqui? Você já notou, né, isso direitinho, mas eu vou fazer aqui uma análise, né? Voltando no problema. Olha só. Os fatos se deram nessa data, 4/10/2010. O oferecimento da denúncia pouco importa, porque o oferecimento da denúncia não interrompe, né? Não suspende nada. O que interromperia seria o recebimento. Então, desde 4/10/2010, que é a data dos fatos, até a data de hoje, ó, que é 5/10/2016, então de 4/10/2010, que é a data dos fatos, até essa outra data, que é a data de hoje, passou mais de 6 anos, sem que tenha nenhuma interrupção, sem que tenha nenhuma suspensão. E, portanto, na data de hoje, já está prescrito, né? Tivemos, sim, uma prescrição. Compreendido? Entenderam? Então, prescrição também a gente deixa esse problema bem para o final aqui do curso, né? Para que você tenha a oportunidade também de rever o assunto prescrição, chamar a sua atenção para esse assunto que é importantíssimo, impactante, chamado prescrição. Legal? Ótimo. Agora vamos para o modelo. Vou mostrar para vocês como faz uma defesa preliminar e vocês vão ver que é simples de tudo. Dá uma olhadinha. Estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Como é que ela é dividida? Então, primeiro, endereçamento, depois preâmbulo, narração dos fatos, do direito, argumentação, fundamentação e do pedido, né? Começando pelo endereçamento. Vimos que é para a vara criminal de Bento Gonçalves, né? Lembre-se disso, hein? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. E aqui embaixo, autos número 3 pontinhos, né? Aí você vai pular mais ou menos aqui umas 10 linhas para começar o preâmbulo. E no preâmbulo você vai dizer quem vem entrar com o quê? Já qualificado nos autos, você não vai qualificar o A, porque ele já está qualificado nos autos, né? Em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, procuração anexa, está entrando agora, não precisa colocar procuração com poderes especiais, hein? Só procuração anexa, poderes especiais é só quando for queixa, né? Procuração anexa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência a apresentar defesa preliminar. Ah, professor, poderia chamar de defesa prévia? Poderia. Poderia chamar de resposta prévia ou resposta preliminar? Sim, poderia, mas sempre de acordo com o artigo 514 do CPP. Isso não poderia errar. É sempre de acordo com o 514 do CPP. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, não é?
Então, não pode faltar aí defesa preliminar, ou defesa prévia, ou resposta prévia, mas de acordo com o artigo 514. O que mais impacta aí é esse 514. Se você colocou o 396, 396, errou firmemente, ia perder a sua prova, hein? Porque você tem que entender que são coisas totalmente distintas. A resposta é uma coisa, essa aqui é defesa preliminar de funcionário público, é outro assunto, é outro departamento, toma cuidado, né? Muito bem, depois do preâmbulo vem narração dos fatos, direito e pedido. Vamos a eles. Primeiro a narração dos fatos, em que você vai descrever aqui um histórico, vai dizer o que aconteceu, o que deixou de acontecer, vai copiar o problema, mas, claro, fazendo ali um apanhado, né? Não vai falar tudo, né? Não copiar tudo, né? Porque às vezes nem cabe na peça. Mas lembrando que você não argumenta, né? Igual a gente já falou. Depois você vai desenvolver as teses. Você tem uma preliminar de prescrição, porque não é mérito, né? Prescrição. E um mérito, que é a falta de provas. Então, primeiro você fala de prescrição, não é nem falta de provas, é fato atípico, né? Fato atípico, atipicidade, né? Atipicidade, bem mais do que falta de provas, né? Não é que não tem prova, tem documentos lá, atipicidade, né? Então você tem a defesa, primeiro a prescrição, preliminarmente está prescrito por isso, por aquilo, no mérito, o fato é atípico, a conduta não se enquadra no tipo penal, por isso, por aquilo, e aí você vai explicando tudo que se passa por ali, né? E depois, no pedido, que seja rejeitada a denúncia nos termos do artigo 516 do CPP. Rejeitada. Antes de terminar, olha só, atenção, o pedido tem que ser possível. Depois que você apresenta essa peça, o juiz vai decidir se recebe ou não recebe. Não adianta pedir absolvição, porque o juiz não está no momento de absolver ou condenar. Ele está para decidir se recebe ou não recebe. Aí o que você quer? Você quer que rejeite. É isso mesmo. E no procedimento de funcionário público, a rejeição está no 516, o recebimento está no 517. Então você pede no 516. E a outra tese é de extinção, então você pede a extinção também, ou uma ou outra, né? Vamos voltar lá, olha só. Que seja rejeitada a denúncia nos termos do artigo 516, isso por conta do mérito, né? Ou que seja declarada extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 4º do Código Penal, que é a prescrição, 107, 4º, né? Como medida de justiça. Você coloca lá o local, a data de hoje, que no problema é 5/10/2016, e assina como Luiz de Camões, OAB do Rio Grande do Sul, 0001, 0001, porque o problema já te deu esse indicativo para você colocar Luiz de Camões, dessa forma que a gente mencionou aqui. Legal? Então não tem segredo na defesa preliminar, o objetivo era que você soubesse que ela existe, nas questões tem muito mais chance de cair, na peça principal dificilmente, mas se caísse ou aqui ou na lei de drogas, você acertaria com muita tranquilidade, tenho certeza disso, né? Bom, vou pedir para vocês não fazer essa peça, que nem daria para corrigir, mas vou pedir para vocês uma tarefinha, dá uma olhada. Eu vou pedir para que vocês assistam a aula 8 de questões, que é o aprimoramento, né? A última aula lá da nossa série de aulas que estamos discutindo as questões que caem na OAB. Então não percam, assistam sim essa aula que vai te ajudar bastante na prova da OAB, tenho certeza disso. Legal, pessoal? Muito bem. Então nós vamos ficando por aqui, não é?
Na próxima aula a gente vai continuar fazendo revisão, vamos ver o momento 3, momento 4, as principais peças, pedidos, tem um monte de coisa bacana para ver na próxima aula, não percam, né? Para a gente afiar ali os nossos instrumentos para vencer a prova da OAB. Um grande abraço para vocês, até mais.